Vamos começar então o nosso giro de notícias pelo site da Folha Democrata, para a gente não deixar de abordar nenhum dos assuntos. Não vamos cortar o salário mínimo, reafirma Lula sobre a política econômica. Vamos abordar aqui que é muito importante para a gente não perder nenhuma das informações que nós estamos tratando aqui, meus caros e minhas caras. Isso é muito necessário para a gente não deixar de abordar todos os principais assuntos, meus queridos. Deixa eu pegar aqui só um negocinho. Beleza, acho que tá tudo certo. Vamos lá. Em entrevista, o presidente destacou os números da economia, voltou a criticar a taxa de juros do Banco Central e comentou sobre a violência política no mundo. Vamos falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meus caros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a negar nesta terça que vá tomar qualquer medida de corte de orçamento público que envolva a redução do salário mínimo para as parcelas mais pobres da população, como aquelas que recebem a Previdência Social. Em entrevista à TV Record, ele destacou que o crescimento da riqueza do país deve ser distribuído de forma equitativa para todos. Quando alguém fala que eu deveria desvincular o salário mínimo da Previdência Social, o mínimo já diz é o mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo, então eu não posso cortar o mínimo, que já é o mais baixo de tudo. Quando você tem que dar um aumento do salário mínimo, você faz reposição inflacionária. Se a inflação foi de 3%, você repõe 3%. O crescimento do PIB nos últimos 2 anos, a média, a gente dá um aumento de salário mínimo. Então, se durante 2 anos o PIB crescer 6%, a gente, além da inflação, dá 6% de aumento, o que é humanamente justo, socialmente justo. Lula também destacou os números atuais da economia, que estão acima das expectativas dos agentes do mercado, e voltou a criticar a taxa de juros do Banco Central. Não tem um único número que diga que o Brasil tem qualquer problema. A gente está crescendo mais do que a previsão do mercado. O mercado previa 0,8% e nós crescemos 3%. O mercado previa uma inflação descontrolada. A inflação está totalmente controlada. A única coisa que não está controlada é a taxa de juros. O presidente ainda exaltou a criação de empregos, o crescimento da massa salarial e reafirmou o compromisso de isentar o imposto de renda de quem ganha salário de 5 mil ao mês. Geramos 2,5 milhões de empregos em 1 ano e 7 meses. A massa salarial cresceu 11,7%. Salário mínimo é reajustado 2 vezes acima da inflação. Isenção do imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos. E eu pretendo chegar a 5 mil de desconto do imposto de renda. Minha querida Xanda, meu querido Marcelo Forte, pinguem, companheiros, o canal precisa de vocês para continuar o trabalho. Exato, meus caros, minhas caras, agradecer a Xanda, agradecer o Marcelo Forte, Marcelo Del Matos, é isso aí, a mentira é a arma da direita, meus caros, faltam 97 pilas, quem mandar 80 ganha um curso de sitcom, um curso de roteiro de comédia, da Xanda e do Vinícius, gente. Ó, a capa nova tá dando certo, hein? Tem mais gente aí entrando na live. O pessoal tá curioso aí sobre o Tachad. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos todo mundo entrando aí pra gente poder acompanhar. Isenção de imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos e eu pretendo chegar a 5 mil de desconto no imposto de renda. Tiramos 4 milhões de pessoas da fome, então nós estamos vivendo um momento sensacional, celebrou o presidente Lula. Meta fiscal. Lula foi perguntado se o governo pretende modificar a meta de déficit zero das contas públicas em 2024 para cumprir as regras do arcabouço fiscal, ao que ele respondeu que o mais importante é que a economia cresça com sustentabilidade fiscal. Esse país é muito grande, é muito poderoso, o que é pequeno é a cabeça dos dirigentes, segundo alguns especuladores, porque esse país não tem nenhum problema. Se o déficit é zero, se é 0,1, o que é importante é que o país esteja crescendo, o que é importante é que a economia esteja crescendo, o que é importante é que o emprego esteja crescendo, o salário esteja crescendo. Nós vamos fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal, nós vamos criar um país com estabilidade jurídica, nós vamos criar um país com estabilidade fiscal, com estabilidade econômica, com estabilidade social. Esse país terá previsibilidade, afirmou o presidente Lula. Na próxima semana, o ministro da Fazenda deverá anunciar os bloqueios do orçamento para cumprir a meta de resultado primário, segundo anunciou o titular da pasta, o grande Fernando Haddad. Violência política. O presidente também comentou sobre a violência política no mundo, ao repercutir novamente o atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é candidato ao cargo das eleições norte-americanas deste ano. Para Lula,
o mundo vive uma era onde as pessoas não se respeitam e não respeitam a força do argumento. É abominável qualquer tipo de violência, não é só com o ex-presidente Donald Trump. É a morte de um prefeito em uma cidadezinha no interior. É a morte de um vereador numa cidadezinha do interior. Bem lembrado, Lula, importante. Violência que acontece, inclusive, no Brasil. A gente não precisa falar só da violência dos Estados Unidos. Então é preciso que a gente volte a ter tolerância. O que temos hoje é a derrota do argumento. Do argumento vale muito pouco. O que vale hoje é a mentira, o que vale hoje é a fake news. Porque quando você está dizendo a verdade, você tem que argumentar. Quando você está dizendo uma mentira, não tem o que argumentar. Essa é a diferença que se está fazendo hoje e é o que falta na sociedade brasileira. A volta do argumento para os debates políticos, está faltando um pouco de compreensão dos problemas do mundo. Nessa mesma linha, o presidente defendeu a urgência da regulação sobre as grandes empresas de tecnologia que controlam as plataformas de redes sociais. Não é possível que as empresas continuem ganhando dinheiro disseminando mentiras, fazendo provocação, campanha contra a vacina, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade. Eu sou favorável que a gente dê uma regulação porque essas empresas não pagam nada, ganham bilhões de publicidade, tem muito lucro com a disseminação do ódio no mundo inteiro, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pedro Rafael Vilela, repórter da Agência Brasil.